Olá, meu nome é Alexander, estou cursando Engenharia de Produção na Uniopet e em um trabalho da matéria de Introdução à Engenharia de Produção, deveríamos realizar uma entrevista com o engenheiro de produção. Meu convidado é a Kelly. Kelly, bom dia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite. Kelly, conte-nos um pouco sobre a tua carreira profissional, um breve histórico e o tempo de formação. Tá. Eu comecei as minhas graduações em 2008, tá? Eu fiz engenharia de produção e engenharia química aqui em Toledo. Eu falo aqui porque eu tô em Toledo agora, tá? Sim, Eu terminei a PUC, que eu fiz engenharia de produção aqui pela PUC-PR, tá? Em 2012, eu anotei aqui porque eu não sou boa de datas, certo. então tô olhando aqui do ladinho. E em 2013 foi quando eu terminei o UniOeste, que eu fiz engenharia química. Sim, Então, só para entender assim como que foi. No último ano, que seria o ano de 2012, em que completava 5 anos de engenharia, sim, eu tinha os estágios para fazer. Então, eu fiz primeiro o meu estágio de engenharia de produção. Eu sempre priorizava a PUC, porque a PUC era paga, né? sim. E a UniOeste não, então, se tivesse que postergar alguma coisa, eu deixava para postergar na UniOeste. Mesmo em questão de equivalência. Como eu fiz as duas engenharias junto, quem faz engenharia sabe que nos primeiros 2 anos é que a gente tem as disciplinas que são comuns ao curso de engenharia, né, como um todo, assim. Sim. Cálculo, geometria analítica, química, física, tudo acontece ali. E no primeiro ano que eu entrei na PUC, na engenharia química, a verdade era que eu não sabia se ia passar, né, na UniOeste para levar a equivalência da UniOeste para a PUC. E aí eu decidi fazer as duas junto, porque eu não queria correr o risco de começar a me atrapalhar desde o primeiro ano, né? Então eu acabei não conseguindo equivaler muita coisa. E é óbvio que se fosse para fazer alguma equivalência, eu faria na pública, que eu não pagaria, né, para levar para particular. O contrário, primeiro que não dava carga horária, né? Normalmente na UniOeste a carga horária era maior do que na PUC. E e a questão de quantidade de disciplina também não era muito igual. Assim, normalmente o conteúdo da UniOeste era um pouquinho maior. Eu vou dar outro exemplo do que acontecia. Nós engenheiros de produção, temos uma disciplina que chama, em alguns cursos, fenômenos de transporte, não sei como se vocês têm assim, Uhum. ou mecânica dos fluidos, É mecânica dos fluidos. mecânica dos fluidos. Então, na UniOeste, ou melhor, na engenharia química, a gente vê essa disciplina que a gente vê bem compactada na produção. Na engenharia química, a gente tem tipo umas 5 disciplinas para estudar esse tipo de coisa. Então, para eu conseguir equivaler uma disciplina da produção, por exemplo, eu precisaria ter concluído um monte na engenharia química. Então, basicamente, eu levei as duas juntas. E lá no final do curso, eu precisava fazer 2 estágios, né? E aí, o meu estágio que eu fiz primeiro foi o da produção. Eu fiz numa fábrica de ração. E eu estudei na época, já pensando no meu TCC, eu queria estudar a parte de análise de investimento. Porque eu pensava assim, independente de onde eu for, essa parte de financeira é uma coisa que conta muito, né? Então eu queria Sim. entender esse tipo de coisa. E aí eu fiz isso. No segundo ano, no ano seguinte, eu fiz o meu estágio. Eu comecei, na verdade, no finalzinho de 2012, seria o ano de finalização de tudo. Eu comecei um estágio na farmacêutica, que era a Prate Dona Dulce, né? E aí, ali, eu fiquei o ano seguinte fazendo estágio obrigatório, concluindo isso, finalizei a engenharia química e continuei trabalhando na farmacêutica durante o ano seguinte. Então, basicamente, em relação às graduações, foi isso. Aí, o que aconteceu depois, até agora, né? Porque isso, eu estou formada há 7, 8 anos, né? Nesse esquema. Eu saí de lá, daqui de Toledo, e fui para Curitiba eu fiz meu mestrado na Federal, Engenharia de Produção,
E aí eu fiz também uma especialização nesse meio termo, que eu tinha começado uma especialização em Toledo por conta da farmacêutica de Lean Six Sigma. E aí eu terminei essa pós-graduação na PUC aqui lá de Curitiba, né? Aí Sim. de Curitiba. Uhum. E finalizei essa pós-graduação, comecei meu mestrado, finalizei meu mestrado, comecei meu doutorado. Meu doutorado foi em pesquisa operacional, em métodos numéricos, na Federal, porque na Federal a gente não tem doutorado em produção, mas a minha linha de pesquisa era essa, então eu continuei nisso. E também eu fiz uma especialização uma pós-graduação em gestão de suprimentos, pela Federal também. Então, em relação à minha formação, é, acho que seria isso. E eu Isso. terminei, meu doutorado termina agora, nesse ano de 2020, se Deus Nossa. abençoar. Amém. E, Kellen, o que te fez escolher o curso de engenharia de produção? Foi algum conselho familiar? Foi através de feiras de cursos? Então, essa pergunta foi uma pergunta assim que eu demorei assim para pensar o que eu ia dizer sobre ela, porque na verdade foi bem difícil essa escolha do curso de engenharia de produção. Eu lembro assim, eu voltei, né, na época assim, como que foi para mim? Eu lembro que eu cheguei até a fazer vários testes vocacionais, sabe? Eu fui para psicólogo, para Uhum. meus pais preocupados comigo, falando, não, vai, conversa e tal. Na época, eu lembro que eu dividia assim, biológicas, humanas e exatas, né? Na época, eu dividia, não, o mundo divide, né? Uhum. Mas eu pensava assim, pelo menos ali eu tenho que ter alguma certeza na minha vida, né? De onde eu vou me encaixar. E na época, por conta de ir para esses psicólogos e por achar que eles não me ajudavam da forma como eu achava que eles deveriam, eu cogitei fazer psicologia, sabe? Porque eu falava assim, eu tenho que ser melhor do que esses caras que não me ajudam. Eu pensava assim, com a minha cabecinha adolescente, né? Mas eu estava muito em dúvida entre as três áreas. Eu adorava as disciplinas de biologia, mas eu sempre tive consciência de que eu adorava as disciplinas de biologia porque meus professores eram muito bons na época do terceirão ali, na época do ensino médio. E aí, eu achava assim, não, biologia foi mais fácil descartar, tá? Porque não era uma decisão, eu achava que eu gostava, mas que não era uma coisa que, vou fazer para minha vida. E aí eu fiquei com a parte de humanas e a parte exatas. Eu sempre gostei muito de matemática, tanto que um dos primeiros vestibulares que eu fiz foi para matemática em Ponta Grossa, que eu lembro que eu passei e tal, mas eu não queria algo que fosse assim, você vai ser professora, sabe? Eu não tinha isso na minha cabeça, assim, queria poder não ser obrigada a isso, sabe? Eu queria que isso fosse uma decisão caso isso viesse a acontecer. Uhum. Então, eu realmente participei de uma feira, no meu terceirão aí, na PUC, e talvez ali em Curitiba, essa decisão seja até mais difícil do que aqui em Toledo, porque a gente tem uma quantidade de cursos bem reduzida. Só para vocês terem uma ideia. Tem engenharia química e engenharia de pesca na UniOeste. Uhum. Aí tem química, tem ciências econômicas, tem filosofia e outros cursos assim na UniOeste de Toledo. E na PUC de Toledo tem engenharia de produção, tem administração, tem direito, tem psicologia e outros. Mas dentre as opções ali tinha mais a ver, eu fui para engenharia de produção e eu comecei a olhar assim, claro que nas feiras de produção a gente conversa com os alunos, enfim, e tem alguma ideia. Mas o Sim. fato da engenharia de produção ser um curso assim mais amplo me fez gostar. Porque como eu não estava ali muito decidida, tipo, gostava de tudo um pouco, digamos Uhum. assim, eu achei que a engenharia de produção era uma coisa assim, cara, acho que aqui eu posso me encontrar, sabe? Não hoje, mas lá no Uhum. futuro eu posso achar meu caminho. E aí foi meio que assim, eu participei dessa feira e dentre as possibilidades, eu achei que engenharia de produção, pelas características do curso, poderia ser uma coisa que eu me identificasse, que eu fosse feliz ali, porque é uma decisão difícil, né? Sim, Foi isso. foi isso.
E o que Uhum. te fez decidir, Kellen, a trabalhar na área acadêmica ao invés de trabalhar em uma empresa? Uhum. Ou... Então, como eu te disse, assim, nunca foi uma coisa que eu tivesse certeza, não, eu vou ser professora, sabe? Mas olha que engraçado, que eu lembro que na época da engenharia química e até da engenharia de produção, eu tive professores maravilhosos, professores excelentes. Mas eu também tive professores que eu falava assim, gente, eu e meus colegas, né? Tipo, como pode? Eu tive professores ruins de várias formas, sabe? Tive professores que eu não considerava bom, né? Sempre é uma opinião nossa, claro. Sim, Mas que eu não considerava bom, e eles eram muito inteligentes, eles sabiam o conteúdo, mas a forma como eles passavam não era legal, né? E uma coisa que eu fazia na época da graduação é assim, eu lembro que meus colegas diziam assim, ah, porque eu não aprendo nada na aula dele, porque eu não vou para a aula dele, enfim, eu eu ia para todas as aulas ruins e todas as aulas boas, porque eu ficava assim observando o que é que aquele professor fazia de ruim para eu não fazer depois, sabe? Então, no fundo, eu sim, tinha essa ideia de passar esse conteúdo de alguma forma, sabe? Não, talvez não tão rápido, porque eu considero que eu comecei a dar aula com 26 anos. 26? Acho que foi. Enfim, eu achava que talvez, lá no futuro, sabe? Tipo, quando eu tivesse muitos anos de empresa, eu pensava talvez algo assim. Mas, no fundo, eu sempre pensei. Não era uma coisa que eu tinha, vou ser professora. Até porque parece que é uma pessoa que não tem ambição na vida, né? Tipo, vou ser professora. Tipo, é, mas é uma coisa que, no fundo, eu sempre pensava. Tipo, eu sempre tinha essa percepção do outro, do que poderia sim, funcionar, do que poderia não funcionar, enfim. E aí a minha decisão, na verdade, de ser prof, ela foi uma coisa de oportunidade, porque de verdade, assim, vou ser bem sincera, né? Porque poderia falar, tipo, poderia falar, nossa, eu sempre sonhei em transformar as pessoas. Isso sim, é uma coisa que eu acho que a educação tem esse poder, né? De, de empoderar as pessoas, de transformá-las. Com certeza eu acho isso. Mas a verdade é que eu fui abraçando oportunidades. Então foi assim, eu saí da farmacêutica, porque hoje meu marido, na época meu namorado, ele tinha ele trabalhou esse um ano assim como eu, a gente se formou juntos, nós fizemos engenharia de produção juntos. E ele formou, assim como eu, trabalhou um ano em Toledo, aqui. E, e aí ele pensou assim, cara, eu preciso ter uma experiência fora, em uma cidade grande, né? E aí, dentre as possibilidades que ele tinha, ele falou, não, eu vou para Curitiba. Ele falou, você quer ir comigo? E na época, eu falei assim, você tá doido? Tipo, eu tô trabalhando, né? Tô numa farmacêutica. Sempre foi um sonho muito grande estar numa farmacêutica. Se fosse pensar em diversas possibilidades, assim, para mim, a farmacêutica era uma das indústrias que eu achava fascinante pela por como ela deveria funcionar de forma perfeita para entregar um medicamento perfeito para alguém, né? sim. Imagina, esse medicamento pode ser para minha mãe, para a sua, então ele tem que estar perfeito, né? Eu estava falando sobre a parte da, da importância que era para mim estar numa farmacêutica, enfim, né? E aí o meu marido hoje, que era namorado, ele sugeriu que a gente fosse para cidade grande para viver novas aventuras aí. Sim. E na época, minha primeira ideia assim foi, nossa, né? Era uma vontade que eu tinha, mas também era um medo que eu tinha de sair de perto da mãe do pai, né? Sempre morei sozinha, né? Tipo, eu morava em Toledo, que é próximo da casa dos meus pais. Meus pais moram no interior de Toledo. Nossa, Então, eu sempre morei sozinha, mas eu sempre morei a meia hora de casa, né? É diferente você morar ali a 6, 7, dá umas 7 horas de carro, né? nossa, E aí eu, eu tive um pouco de medo, mas eu falei assim, eu acho que a vida é feita de oportunidades. E aí eu, eu falei, quando que a gente vai poder viver uma coisa diferente? Depois a gente volta, né? Eu imaginava algo assim. Então, eu entrei no site da Federal,
olhei como que era a questão do mestrado, enfim, e ele era o único mestrado que estava aberto ali no final do ano, que era no final do ano seguinte ali, que eu fiz o estágio, enfim. Deu mais ou menos um ano que eu trabalhei na Prati. E aí, no final desse ano, eu dei uma pesquisada e verifiquei que o vestibular, que as inscrições estavam abertas. E foi tudo muito bom, assim, a forma como aconteceu o mestrado, porque eu escolhi minha orientadora por uma lista de possibilidades com base no currículo, e no final, assim, eu tive uma experiência ótima. Ela era uma referência na área de pesquisa operacional, então foi uma pessoa que, até hoje, ela é hoje minha co-orientadora, né? Sim. Que antes ela era minha orientadora e meu co-orientador, eles trocaram de posição, né? Hoje para o doutorado, na época ela era orientadora e o Cássio, meu co-orientador. Enfim, eu tive uma experiência muito legal, assim, nesse sentido. Agora eu tô parando para pensar, qual que era a pergunta mesmo? O que te fez decidir trabalhar na área acadêmica? Isso. E aí, o fato de eu vir para cá e começar meu mestrado e estudar, porque assim, eu vim para Curitiba pensando, eu vou aproveitar esse tempo para estudar. E aí, por conta disso que eu terminei minha pós, comecei outra, porque eu estava ali com esse foco, né, de aproveitar esse período. Afinal, eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar ali, né, em Curitiba. Então, todas as oportunidades que surgiam, eu aproveitei até agora o meu doutorado. Então, o fato de eu ir para a graduação, eu começar a dar aula, foi realmente uma questão de oportunidade que surgiu pelo fato de eu estar na área acadêmica, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Então, surgiu através de uma indicação a oportunidade e eu aceitei, né? Então, foi mais uma questão assim. É isso. E Kellen, por acaso, você encontrou alguma dificuldade profissional desde a tua graduação? Então, de verdade, eu não posso dizer que eu tenha tido alguma dificuldade. Eu saí da graduação e já entrei na farmacêutica, que era uma coisa que eu queria muito, assim, e que eu fui a única pessoa de Toledo, que Toledo tem farmácia, tem engenharia química, tem vários cursos assim que poderiam gerar pessoas para entrar na prática. Sim. Eu entrei num programa de estágio, que é uma coisa muito legal que na época, eu não sei hoje, mas na época a Prati fazia, um programa muito legal de estagiários e de trainees, né? Que a gente passa por diversas fases de desenvolvimento, de avaliação de perfil, enfim, Nossa, que legal. de oportunidade de fazer job rotation, que é entender cada setor da empresa para escolher o que você iria trabalhar. E a partir desse programa de estágio, que acontece nas FES, tipo assim, tem pessoas que começam no terceiro ano, vão lá, fazem um mês de estágio, daí volta e entra como sementinha, o programa de estágio, tá? Entra como sementinha, no outro ano você é mudinha, no outro ano você é uma plantinha, e aí você pode fazer seu estágio obrigatório. Eu pulei algumas fases, eu saí de sementinha, fui direto para fazer meu estágio obrigatório, remunerado, e na época era um estágio super bem remunerado, porque a gente trabalharia, inclusive, de graça para fazer um estágio obrigatório, né? Porque é obrigatório. E aí eles pagavam bem e davam muito suporte. Então, assim, foi muito legal a experiência. Então, dificuldades eu não posso dizer que eu tive. Porque eu acho que um exemplo de dificuldade é você tentar entrar em algum lugar, fazer alguma coisa e não conseguir, né? Então, eu não tenho, graças a Deus, uma experiência assim, Sim. ainda. Eu tô com 7, 8 anos, né? Vamos ver daqui pra frente. E para você, o que é ser um bom engenheiro? Então, eu pensei nessa questão. O que é ser um bom profissional? Independente do que seja, na minha visão, é mais do que você ter conhecimento técnico, não só você ter conhecimento técnico, enfim, como também você ter no seu comportamento, comportamentos éticos e comportamento
de pessoa que é íntegra, sabe? Eu vejo, eu tive vários exemplos de pessoas que tinham uma capacidade técnica muito maravilhosa, assim, tanto quanto outros, enfim, ou até o outro tinha menos capacidade técnica, mas ele deixou de ser escolhido para um determinado cargo ou para uma determinada oportunidade por ele não ter seus princípios e valores bem estabelecidos, não ser uma pessoa que não dê para confiar, sabe? Então, às vezes a gente valoriza muito só essa parte técnica, só essa parte de conhecimento, enfim, habilidades e tal, e não olha para essa outra parte que eu acho que faz com que você não só ganhe oportunidades, como você permaneça nas oportunidades que você ganha, sabe? Esse tipo de questão. Agora, especificamente para um engenheiro de produção, digamos assim, o que é importante? O que a gente sempre fala na sala de aula, por exemplo, o que é importante para um gestor de produção, enfim, é sim ele ter conhecimento, né, habilidades, e isso a faculdade, ela nos ajuda muito, né? A gente aprende um monte de técnicas, um monte de ferramentas, e enfim. Mas a primeira coisa que eu diria que é importante, que a faculdade nos ensina, é aprender, a se virar, a resolver problema, independente do que seja. Porque se tiver uma pessoa que diga assim, nossa, tudo que eu precisei eu aprendi na faculdade, eu vou dizer que é estranho, assim, porque é muito comum que a faculdade nem consiga prever todos os desafios pelos quais você vai passar, né? É também muito comum que as técnicas que a gente está aprendendo hoje, lá no futuro, nem sirvam mais, né? O que a gente está fazendo é estimular a busca pelo conhecimento, estimular a aprendizagem, estimular a gente ser autodidata. A gente fala assim, pode deixar que eu resolvo. Eu já resolvi tanta coisa pior, né? Então, eu acho que essa é a questão da faculdade. É você se sentir capaz de resolver o que for. Você já apanhou demais, tipo isso, né? Outra questão. Então, a primeira questão é isso. Aprender, a se virar a resolver problema. Segunda questão que eu acho que é bem importante para o engenheiro é a atitude. Porque às vezes as coisas acabam chegando e você não se sente responsável. Estou lendo um livro agora que o nome é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que diz muito isso, assim, a questão de você se sentir responsável. Não achar que o que está acontecendo não é problema seu, sabe? E isso é algo que é bem importante. A questão de responsabilidade tem a ver com a sua resposta aos problemas. E a gente vê isso em todos os âmbitos da vida. Qual que é a resposta que você dá à situação do Covid hoje, né? Aula online e tal. A minha resposta vou reclamar porque tá difícil, porque isso, aquilo. Então, é uma opção. A outra questão cara, eu vou aproveitar que eu tô em casa, vou fazer um cafezinho, vou estudar de forma mais gostosa no meu ambiente, não preciso enfrentar trânsito. Então, depende da forma como você responde às situações. Isso tem a ver com responsabilidade e tem a ver com autorresponsabilidade. Não, isso sou eu que tenho que fazer, sabe? Então, eu acho que essas são duas coisas bem importantes para o engenheiro. E a última coisa que eu coloquei como uma ideia legal é que antigamente a gente via assim, vou me formar em engenharia, vou ir para uma empresa. Tipo, vou para uma grande empresa. Na minha época era mais isso, assim, né? Vou para uma multinacional, vou para uma grande empresa. Hoje em dia existem diversas pequenas empresas aí que geram muito faturamento também e que são grandes oportunidades de crescimento, enfim, as startups, né? Sim. Enfim. Outra opção seria que a gente via, era você você criar o seu próprio negócio, né? Você empreender. Mas hoje, eu acho que a gente tem outras diversas opções que estão relacionadas ao mundo digital, que era coisa que até antigamente não tinha possibilidade, né? Então, o engenheiro hoje, ele pode se visualizar fazendo diversas outras ele tem um mundo de possibilidades ainda maior do que empreender, do que ir para uma empresa que está
relacionado às questões digitais. Então, trabalhar com o que a gente trabalha no mundo digital é uma outra grande oportunidade, né? Esqueci de falar do mundo acadêmico, né? Que é o que eu estou vivendo atualmente. Então, teriam algumas possibilidades aí que vale a pena a gente pensar. Isso aí. E para finalizar, que dica, bom, essa já foi uma grande dica, mas que dica você daria para quem está iniciando o curso de engenharia de produção? Uma dica que na tua época ninguém te deu essa dica. Então, eu diria isso, assim, a questão de você pensar fora da caixinha, digamos assim, né? De você pensar que hoje não existe só oportunidades em grandes empresas ou em startups, não existe só essa oportunidade de montar o seu negócio, como também ficar atento a oportunidades digitais, oportunidades de trabalhar com o que você ama relacionado à sua profissão, porque eu acho que essa é a grande diferença assim, entre os profissionais, de você fazer o que te dá, que você tem um brilho no olho, assim, sabe? Eu acho que isso difere muito o tipo de trabalho que você entrega, né? Assim, sempre estar se desafiando. Eu, eu, eu como professora, assim, eu vejo diversos tipos de comportamento diante de desafios, né? Tipo, tivemos turmas aí com um grande número de alunos e aí a gente tinha uma atividade de se apresentar diante de diversos alunos. E alguns falavam assim, prof, eu tenho que fazer isso mesmo e tal. E, a questão é que você tem que se desafiar, porque por mais que seja uma grande dificuldade, quanto mais dificuldade você tem, maior é a oportunidade de você vencer aquilo, porque o mundo ele precisa de várias habilidades, e quanto mais a gente tiver facilidade com enfrentar desafios, como por exemplo esse que a gente está fazendo aqui, que é falar num vídeo, uma entrevista, tal, a gente nunca fez isso, né? E aí a gente aceita e faz, né? Do nosso jeito. Então, acho que a ideia é muito isso, é aproveitar as oportunidades, aceitar os desafios, visualizar um mundo que é diferente do que já passou, né? Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo isso. Existem muitas possibilidades na internet, né? Então, acho que essa seria a minha dica. Mais uma dica. Sobre a questão do aprender a aprender, né? Na minha época, ó, veja, eu nem sou tão velha assim, eu tô falando muitas vezes na minha época, né? Mas era muito diferente a questão de hoje, por exemplo, que a gente tem muitos vídeos no YouTube. Sobre qualquer matéria, a gente tem muitos vídeos, muitos prof falando sobre. Quando eu estudava, não tinha. Então, o professor passava um assunto lá. Termodinâmica. Você nunca tinha ouvido falar sobre aquilo e você achava difícil. A melhor forma de poupar tempo de estudo ou para fazer uma lista, para fazer um trabalho, a melhor forma de poupar tempo é estudando um livro, um material, um capítulo de livro, lendo sobre, sabe? Esse tipo de ir direto à fonte é algo muito valioso. Hoje em dia tem muitas outras alternativas, como os vídeos, né? Enfim, mas não deixe de assistir. Tipo, vou fazer uma lista. A lista não começa pela própria lista, começa pelo estudo do conteúdo, por entender tudo isso, e só assim que a gente vai desenvolvendo. E lá no futuro, quando a gente precisar resolver um problema, tiver relação com aquilo, mas talvez você não lembre tudo que você já estudou, você vai falar, já estudei sobre isso, sabe? Então você lembra do que você estudou, lembra do livro que você talvez buscou, alguma situação assim vai te facilitar no futuro. Sim. Tá bom? Kelly, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que essa entrevista possa alcançar quem está iniciando o curso e quem pretende fazer o curso de engenharia de produção, que seja uma forma de decidir se realmente quer o curso, que seja uma forma de abranger a mente de cada um. E muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Muito legal essa ideia, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, professora. Tchau, tchau.